Pessoal, começando mais um vídeo da nossa série de vídeos sobre a fisioterapia na uroginecologia, fisioterapia ginecológica, e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o tratamento da incontinência urinária, beleza? Então, no último vídeo a gente deu uma resumida na avaliação, tá? Então a gente falou sobre a inspeção, sobre a palpação, sobre os reflexos e a sensibilidade e sobre a avaliação funcional do assoalho, enfim, né? E a gente falou sobre o Perfect. E hoje a gente vai ver algumas condutas relacionadas à cinesioterapia, né? A gente vai ver algumas condutas relacionadas à eletroterapia, biofeedback e quando que a gente utiliza cada uma delas, beleza? Então, de uma forma geral, eu vou tentar fazer de uma forma que fique meio conceitual, tá? Então, aqui no meio a gente vai colocar os tipos de incontinência urinária. A gente vai fazer meio que um mapa mental para a gente tentar separar ali os principais tratamentos para cada tipo de incontinência. Beleza? E a gente também já teve um vídeo de incontinência, né, urinária, onde a gente falou de uma forma assim bem resumida e bem simples quais os principais tipos ali. A gente falou um pouquinho sobre a fisiopatologia da incontinência urinária, né? Então as características de cada tipo de incontinência. A gente vai retomar um pouquinho desses conceitos. Então a gente tem, por exemplo, né, a incontinência urinária. Incontinência urinária de esforço, né? Então o paciente que ele perde urina durante algumas atividades, então pode ser, por exemplo, durante um treino, quando ele vai subir uma escada, quando ele tosse, né? Enfim, diferentes situações que podem estar relacionadas com essa perda de urina. A gente tem a incontinência urinária. Vou colocar aqui mais para baixo. De urgência. Então, quando o paciente ele sente a vontade, ele não consegue muitas vezes chegar até o banheiro e acaba tendo ali a perda da urina. A gente tem incontinência urinária de transbordamento. Na qual o paciente ele tende a ter uma bexiga mais hipoativa, como a gente viu, né? E aí ele acaba acumulando muita urina até que chega um momento em que acaba transbordando. E a gente também tem, deixa eu colocar esse aqui mais para cima para caber os outros, tá? De transbordamento. Existe também a mista, né? A gente tem vários outros tipos, né? A gente tem a uretral, a mista. Essas três são as que a gente vai focar mais nesse vídeo. Aqui eu coloquei a EIU, né? Incontinência urinária. Nesse vídeo a gente vai focar mais nessas três, tá? A uretral, por exemplo, a gente vai tratar utilizando laser, radiofrequência, tá? Porque ela está relacionada com uma perda de colágeno na uretra, né? Gera uma hipermobilidade ali, enfim. E a mista a gente vai ver um pouquinho das duas, né? Então é tanto a de urgência quanto a de esforço meio que juntas. Então a gente vai ver essas três aqui, que eu acredito que sejam as principais, e aí as outras a gente fala em outros vídeos, beleza? Mas vamos lá então. Então no vídeo passado a gente falou um pouquinho sobre a avaliação, vou colocar aqui embaixo, a gente falou, vamos só retomar alguns conceitos importantes. E a gente viu que na avaliação tem várias coisas que a gente vai fazer, tá? Vou só citar aqui. A gente tem a anamnese, a gente tem a inspeção, a avaliação de reflexos e da sensibilidade, a palpação, né? E aí, durante a palpação a gente vai fazer uma coisa que é avaliar a AFA, né? A gente faz uma avaliação funcional do assoalho. Dentro dessa avaliação funcional a gente falou sobre o Perfect, né? Vou colocar aqui as siglas. Perfect. E aí, o Every Time Contraction está relacionado com o uso de músculos acessórios, tá? Já vou colocar aqui, musculatura acessória. E a gente tem alguns parâmetros. Lembra que o P do Perfect está relacionado com a força. E a gente viu que para avaliar a força a gente precisa fazer 5 contrações de 5 segundos, certo? Para avaliar o Endurance, que é a resistência, a gente vai fazer uma contração de 10 segundos. As repetições estão relacionadas à quantidade de repetições que o paciente fez no teste de força. Então, por exemplo, 5, né? Pode ser de 0 a 5 repetições, beleza? E o FASH são 10 repetições de 1 segundo. São aquelas contrações rápidas para a gente usar as fibras do tipo 2.
E esse P aqui a gente vai usar para classificar, segundo a escala de Oxford, né, que vai de 0 a 5, o grau de força muscular. Então, grau de força de 0 a 5, beleza? Então, isso a gente já viu no outro vídeo, só está relembrando alguns conceitos. E o que é importante, né? Por que a gente faz esses testes? Porque eles vão servir como base para o nosso tratamento utilizando exercícios. Então, isso aqui vai ser a base para a nossa cinesioterapia. Então, na fisioterapia, a gente usa o exercício como forma de tratamento, certo? Isso não vai ser diferente na fisioterapia pélvica. Então, a gente vai usar isso aqui durante as nossas sessões ali, né, através da cinesioterapia. E a gente vai falar sobre os tipos de exercício, né? A gente vai falar de trabalho de resistência, né? Os trabalhos de explosão, como que a gente faz para trabalhar cada um, né? Mas a gente precisa entender que existe uma progressão na cinesioterapia, tá? Então, da mesma forma, né, que quando eu vou fazer, por exemplo, eu atendo um paciente que tem uma disfunção no ombro, né? Às vezes o paciente tem uma limitação de ADM, não consegue fazer uma abdução. O que eu faço? Primeiro eu vou começar a fazer estimular essa abdução com o paciente a favor da gravidade. Então, por exemplo, eu vou tirar a gravidade, né? Eu vou pedir para ele fazer uma abdução, só que em decúbito dorsal, deitado num tablado, por exemplo, porque daí eu não tenho a força da gravidade. Depois eu vou utilizar alguma coisa para assistir, por exemplo, subir uma escada de dedos. Depois eu vou, enfim, de alguma forma fazer ele fazer de forma ativa, sozinho. Depois eu vou colocar carga, enfim, a gente tem essa progressão. Na cinesioterapia pélvica, a progressão vai ser o quê? Primeiro, eu vou fazer os exercícios, né? Ou a contração com o paciente deitado, porque deitado a gente não tem a gravidade, né? E a gente consegue contrair com maior facilidade a musculatura pélvica. Depois a gente vai progredir para fazer os exercícios com o paciente sentado, certo? Depois a gente vai fazer com o paciente em pé. E por último, a gente vai colocar o paciente para fazer esse fortalecimento de uma forma funcional, tá? Como assim funcional? Imagina que o paciente, né, ele chegou, uma incontinência urinária de esforço, e é um paciente que faz, por exemplo, crossfit. Então a gente vai começar com o paciente deitado. Por que deitado, né? Pô, o cara faz crossfit. Porque eu preciso ensinar para ele a contração. Então lembra que eu falei que a contração do assoalho pélvico ela é um pouco diferente de qualquer contração muscular. Então, a gente precisa focar ali, precisa ensinar o paciente a contrair a musculatura do assoalho pélvico, né? Depois disso, a gente vai colocar o paciente sentado, que já gera um pouco mais de dificuldade. Aí a gente passa para a postura em pé, né, onde ele precisa vencer já a gravidade e funcional. Então, por exemplo, eu vou pedir para ele contrair o assoalho pélvico e fazer um agachamento, né? Então ele tem que manter a contração enquanto ele agacha. Ou eu vou pedir para ele contrair o assoalho pélvico, né, enquanto ele faz uma ponte bipodal, né? Então são formas de a gente trabalhar de forma mais funcional. Então vou colocar aqui um exemplo. Então contrai o assoalho pélvico e faz um agachamento, né, ou faz uma ponte, ou faz um afundo, enfim, qualquer exercício, beleza? Então essa é uma progressão importante para a gente ter em mente. Em relação aos exercícios, a gente vai ter diferentes tipos de exercício para a gente trabalhar. Então, por exemplo, se eu quiser trabalhar a resistência do paciente, né? Ou melhor, se eu quiser trabalhar a força desse paciente, por exemplo, o que eu vou fazer? Então, vamos supor que eu quero trabalhar a força, tá? Uma das coisas que a gente utiliza nesses exercícios é o aparelho do biofeedback. Esqueci de falar dele, eu vou falar agora. A gente vai ver daqui a pouquinho, né, a diferença que para a gente utilizar o biofeedback, o paciente ele precisa ter um P que seja, né, segundo a escala de Oxford, pelo menos 3. Então ele precisa ter a escala de Oxford ali, né, o grau de força dele, precisa ser igual ou maior do que 3, beleza? Se for, por exemplo, o Oxford dele menor ou igual que 2, aí a gente precisa fazer eletroterapia primeiro, a gente vai falar sobre a eletro, para depois progredir para o biofeedback. O que é o biofeedback? Vou fazer aquele esqueminha que eu sempre faço, não tem nada a ver, só para tentar entender, beleza? Então imagina que esse aqui é o canal que a gente falou, ao redor a gente tem a musculatura, certo? E o que vai acontecer? O biofeedback nada mais é do que um aparelho, então a gente tem lá um aparelho, né, que vai marcar em milímetros de mercúrio a quantidade de pressão que a gente tem de força, né? Então ele marca ali em milímetros
de mercúrio. Então vamos supor que a gente tem lá 0 a 100. Estou colocando valores gerais, só para a gente entender, tá? E aí a gente tem lá um tubinho que é conectado ali a uma ponteira, né? E aí lá naquela ponteira ele tem um mecanismo de insuflação. Então a gente tem lá a ponteira, né, que a gente vai colocar. Então a gente tem lá a ponteira. Para a gente introduzir essa ponteira, tá? Já falando sobre coisas básicas ali, a gente precisa colocar ao redor um preservativo, que a gente está introduzindo, né? A gente está fazendo um procedimento invasivo, mas basicamente a gente vai fazer o quê? A gente vai introduzir essa ponteira aqui dentro. Deixa eu aumentar isso aqui para ficar mais fácil de entender. Então vou aumentar. Então a gente introduz isso aqui lá dentro. Depois que você introduziu, a gente vai inflar. Então a gente consegue inflar, certo? E aí, quando a gente infla, a gente vai inflar 2 vezes, mais ou menos, e aí você solicita a contração. Quando o paciente ele tem a contração, a gente vai ter um aumento aqui da pressão. A gente vai conseguir ver a quantidade de pressão em milímetros de mercúrio que o paciente está fazendo na contração, beleza? E a gente usa esse biofeedback nos exercícios. Então ele é um ótimo aliado. Por que é biofeedback? Porque o paciente ele consegue contrair e ter o feedback de como ele está contraindo. E aí, por exemplo, se eu vou trabalhar a força, tá? Agora que a gente já entendeu esse mecanismo do biofeedback, lembra que a força, como é que eu testo ela? Eu faço 5 repetições de 5 segundos. Então eu vou trabalhar a força, se o paciente, por exemplo, fez 5 repetições de 2 segundos, eu vou botar ele para fazer 5 vezes de 2 segundos. E aí depois eu vou aumentando o tempo, vou aumentando ali, né, enfim, as repetições. Ou se às vezes ele fez menos repetições, ele fez 3 repetições de 5 segundos, né? Eu vou botar ele para fazer ali as repetições, enfim, vou aumentando carga. Então a força, o gráfico para a gente trabalhar a força, ele vai ser um gráfico onde a gente tem uma contração. Vai ser um gráfico mais ou menos assim. Então, essas são as curvas que a gente faz no teste, né? Quando a gente pensa assim, isso aqui a gente está falando não do exercício já em si, né? Eu vou colocar aqui em cima, mas na verdade a gente está falando mais dessa questão de teste de força, né? Então o paciente inspira, contrai, aqui a gente tem o tempo on de contração, então ele vai tentar ficar 5 segundos, aí aqui ele desce, aí tem o tempo off, ele vai descansar um pouquinho, depois ele contrai de novo, fica aqui 5 segundos, então esse é o teste, tá? O que a gente vai fazer nos exercícios? A gente vai fazer 2 tipos de exercício ali. Na verdade, tem mais tipos, né? Mas os principais que a gente vai ver vão ser exercícios de endurance, ou seja, de resistência, de explosão, de co-contração e exercícios combinados. A gente vai falar sobre 4 tipos de exercícios, beleza? Então vamos lá, deixa eu ajustar isso aqui. Vou colocar o biofeedback mais para baixo. A gente vai falar sobre esses exercícios. Então, quando a gente pensa nos exercícios na cinesioterapia, né, pélvica ali, a gente vai ter esses exercícios aqui que a gente vai realizar. A gente vai falar sobre os diferentes gráficos ali. O primeiro tipo de exercício são os exercícios de endurance, tá? Então, o que é o exercício de endurance? Então, a gente vai ter um período de contração que vai ser sustentada e depois ele volta, certo? Nos exercícios de endurance, para a gente trabalhar o Ezinho ali do nosso paciente, endurance, tá? O endurance, lembra que é o E, tá? A gente vai trabalhar com uma força em torno de 60 a 70% da contração voluntária máxima. O que seria esse 60 a 70% da contração voluntária máxima? Lembra que aqui, ó, quando a gente olha para o nosso biofeedback, esse aqui é o nosso aparelho do biofeedback, tá? Esse aqui é o aparelho. Ele vai de 0 a 100. Então vamos supor que eu pedi para o paciente fazer uma contração ali, né? Máxima. Uma contração máxima, vamos supor que ele consegue ali uma contração voluntária máxima. É igual a 100%. Tá? Então ele faz 100 milímetros de mercúrio. Para mim trabalhar a resistência, né, as fibras de resistência dele, resistência muscular desse paciente, eu preciso fazer com que ele contraia de 60 a 70 milímetros de mercúrio. Por que de 60 a 70? Porque é 60 a 70% desse volume máximo, desse valor máximo, que foi 100, beleza? Então eu vou pedir para o meu paciente contrair, aí ele vai fazer a contração, ele vai olhar lá no aparelhinho, deixa eu fazer aqui, imagina que isso aqui é o visor do aparelhinho, tá? Esse aqui é o visor, tem aqui 0, e aqui eu tenho 100. O 100 é o máximo dele,
Só que eu quero trabalhar o Endurance. Então, o Endurance, eu vou trabalhar nessa faixa aqui, de 60% a 70%. Então, ele vai contrair, quando ele chegar aqui nessa faixa de 60% a 70%, ele vai manter por 10 segundos. Então, ele vai contrair, aqui ele vai manter por 10 segundos, em 60% a 70% da contração máxima, depois ele relaxa, certo? Qual que é o tempo de descanso que a gente vai dar entre contração e relaxamento? A princípio, tá? A gente tem uma relação aqui. A relação de contração e relaxamento, ela vai ser de 3 para 1. Na verdade, o contrário, né? De 1 para 3, respectivamente. Então, aqui 1 a gente tem a contração e 3 o relaxamento. Então, vamos supor, ele vai contrair ali por 10 segundos e vai relaxar por 30, tá? Agora, se o paciente, tá? Uma coisa que é importante aqui, que eu não falei, né? Mas a gente precisa entender. Se o paciente ele consegue contrair já por 10 segundos, não tem por que eu trabalhar essa resistência, porque a resistência tá boa. Lembra que eu preciso fazer 10 segundos. Quando que eu vou trabalhar a resistência? Se o paciente, aqui ó, quando ele fez o perfect lá no Ezinho, eu falei para ele, vamos lá, contrai. E aí ele fez, por exemplo, 7 segundos. Né? Ou ele fez, sei lá, 6 segundos. Se ele fez menos de 10, eu preciso trabalhar a resistência. Agora, se ele fez 10, talvez eu não precise tanto. Beleza? Não vai ser uma prioridade. E aí, por exemplo, vamos supor que o paciente ele fez lá, o E dele foi 7. E eu vou colocar aqui, ele vai contrair por 7 segundos. E ele vai relaxar, vai descansar por 21 segundos. E aí depois eu vou aumentando. Então, eu começo com uma relação de 1 para 3. Depois eu posso progredir, então vou fazer uma relação de 1 para 2, tá? Então ele vai contrair, por exemplo, por 8 segundos e vai descansar 16 segundos. E aí contrai de novo. Isso usando o biofeedback, tá bom? Para esse exercício de endurance, o máximo que a gente vai fazer por dia vão ser 60 repetições, tá? Então o volume de exercício para esse vai ser de 60 repetições por dia. E aí eu posso dividir em várias séries ali, enfim, mas o máximo que eu vou fazer de repetições são 60. Quando eu falo que o máximo são 60, não significa que eu preciso fazer 60 repetições de contração com o meu paciente. Tá? Eu posso começar fazendo, por exemplo, 15, depois progredir para 20, depois 30, e aí o máximo que eu vou chegar vai ser 60. Eu não posso passar disso em um dia, porque senão a gente gera uma resposta excessiva ali, a gente pode, né, gerar uma fadiga, né, etc. Então o máximo que eu vou fazer são 60, mas eu vou fazer de forma progressiva. Começo com 15 repetições, vou aumentando e o máximo vai ser 60, beleza? Então basicamente é isso. E aí eu vou fazer essa progressão aqui da relação de 1 para 3 para 1 para 2 com o tempo também, beleza? Então basicamente é isso. Além desse exercício, existe um outro exercício que a gente também faz, que são os exercícios de explosão. Então, o primeiro são os de resistência, aí a gente tem o de explosão, beleza? O que seria o exercício de explosão? Explosão é uma contração rápida. Então, a gente vai trabalhar aquele fast, né? Então, o que seria isso? O gráfico dessa explosão vai ser mais ou menos assim, ó. Então, contrai, relaxa, contrai, relaxa, contrai, relaxa, contrai, relaxa, certo? Então, nessa série de explosão, a gente vai trabalhar com 100% da contração voluntária máxima. Então aqui eu quero trabalhar literalmente aquelas fibras do tipo 2. Aqui nesse exercício de endurance eu vou tentar trabalhar as fibras do tipo 1. Aqui eu vou trabalhar as fibras do tipo 2, beleza? Então eu vou olhar no meu aparelhinho aqui e vai mudar um pouquinho. Então lembra que eu tenho aqui meu aparelhinho, né? Ó, isso aqui que a gente está olhando. Então, antes eu estava trabalhando em 60% e 70%. Agora eu vou buscar o quê? Né? Eu vou buscar o 100%. Então, quando eu vou trabalhar a explosão, eu vou buscar o 100% de contração. Vai ser a contração voluntária máxima, o máximo de força que ele consegue fazer. E aí eu vou fazer as repetições de acordo com aquilo que eu consigo, certo? Em relação ao volume, a gente vai trabalhar com um total de até 30 repetições por dia. Porque como essas fibras do tipo 2 elas são mais fatigáveis, a gente vai trabalhar até 30 repetições, beleza? Agora, quando que eu vou escolher um ou outro, tá? De forma geral,
quando eu tenho um paciente, tá? O exercício, eu já vou adiantar aqui, a gente vai falar depois sobre o tipo de incontinência, né? A gente está falando sobre cinesioterapia e tal, mas os exercícios com biofeedback, eles vão ser indicados principalmente para os pacientes que eles têm a incontinência urinária ao esforço, beleza? Então, o paciente que tem incontinência urinária ao esforço e ele tem um Oxford igual ao maior que 3, vai fazer cinesioterapia utilizando feedback, vai fazer exercício com biofeedback. E aí eu vou fazer os dois, eu vou fazer tanto endurance quanto explosão. Então, eu vou fazer ambos, certo? E aí, numa sessão, eu posso começar fazendo endurance, depois posso fazer explosão, né? Ou posso mudar, enfim, tem várias formas de a gente fazer esses exercícios, mas a gente vai usar ambos no tratamento, beleza? Existe também um outro tipo de exercício que a gente faz, que é o de co-contração, ou CNEC, né? Então, o outro tipo é a co-contração. Então, o que seria essa co-contração? A gente vai fazer uma contração e um relaxamento. Contração e relaxamento. Só que você vai contrair, mantém contraído. Aqui no pico da contração, a gente vai gerar um estímulo que vai gerar ainda mais contração, como por exemplo uma tosse. E aí depois você relaxa. Aí contrai, tosse e relaxa, tá? Então isso a gente chama de co-contração. Pode ser uma tosse, um espirro, algum movimento, enfim. Então a co-contração, a gente tem a contração. Junto com a contração, a gente vai ter que seria um pico, né, um aumento da contração, uma atividade que vai gerar ainda maior ativação dessa musculatura. E aí depois você relaxa, tá? Nesse caso aqui, a co-contração é indicado, né, até 10 repetições por dia. Então é outra técnica que a gente pode utilizar, inclusive é uma técnica muito boa para a gente estimular essa força muscular do assoalho pélvico, beleza? Então, o que é essa contração? Você tem a contração, parecida com essa anterior ali, né? Então ele vai contrair com força máxima, depois, né, ele vai tossir ou gerar algum estímulo que faça com que ele contraia ainda mais forte e relaxar, beleza? E por fim, existe também a contração combinada, que também é muito legal, principalmente para a gente ter a coordenação da contração do assoalho. O que é esse exercício de contração combinada, né? Vamos colocar aqui, especificar. Na combinada, a gente vai fazer uma contração gradual, tá? Então, a gente tem a contração gradual. Como assim gradual? Ela vai aumentando. Então, imagine que aqui eu tenho o 0 e aqui eu tenho o meu 100%. Eu vou fazer como se fosse uma escadinha. Então, eu falo para o paciente, contrai mais forte. Contrai mais forte, relaxa. De novo, vai lá, contrai mais forte, relaxa. Então o paciente ele vai contraindo de forma gradual. Então ele vai aprendendo a controlar melhor essa contração. Então aqui ele vai fazer, por exemplo, primeiro uma contração fraca, depois uma contração média, depois uma contração forte. Você vai ver, na primeira vez que você fizer com o seu paciente, ele vai contrair com força máxima. E quando você fala para ele contrair mais forte, ele não vai conseguir. E aí, aos poucos, ele vai começar a moderar, a conseguir controlar, regular a força de contração. Então isso vai ser importante, principalmente para ele ter uma coordenação dessa musculatura do assoalho pélvico, beleza? Então esse exercício também é um pouco mais complexo, e aí a gente pode fazer, de uma forma geral, o volume médio dele vai ser de até 10 repetições por dia, beleza? Então é outro exercício que a gente também pode utilizar. Então, dentro da cinesioterapia, todos esses exercícios podem ser utilizados, né, e devem ser utilizados para a gente fortalecer essa musculatura do assoalho do paciente. Como é que eu sei que eu estou progredindo? Né? Então, vamos lá. Eu tenho uma sessão. Então, eu tenho a sessão. Na sessão, eu avalio. E aí, eu vou prescrever já as condutas, certo? Na outra sessão, então eu tenho aqui a sessão 1. Então, a primeira sessão, avaliei, tracei condutas e comecei o exercício. Né? Vamos supor que o P desse paciente foi igual a 3, né? E aí ele tinha lá um endurance igual a 7 segundos. Aí ele tinha as repetições lá, ele fez 4, não, ele fez 5, né? E o fast, ele fez ali 8 contrações, certo? 8 vezes de 1 segundo.
Aí na segunda sessão eu vou passar exercício para ele, então eu vou fazer cinesioterapia, né? Eu vou fazer ali ele contrair ali, fazer os exercícios de endurance, então eu vou fazer ele contrair, por exemplo, 10 vezes de 7 segundos, né, nessa sessão. Vou fazer ele contrair ali 3 séries de 8 vezes, né? E aí depois eu vou reavaliar. Então na sessão 2, o que eu vou fazer? No começo da sessão, eu vou reavaliar o perfect dele. E aí eu vou ver se melhorou. Então eu vou avaliar, por exemplo, vamos supor que na sessão 2, o P dele ainda está igual a 3, aí no Endurance ele conseguiu fazer 8 segundos, né? Repetições conseguiu fazer 5 ainda. Vamos supor que, por exemplo, ele fez no Fast, né? Ele conseguiu fazer 9, né? E aí, enfim, a gente vai observar, tá contraindo menos musculatura acessória, né? Enfim. Então, como é que a gente vai ver a evolução? Assim. E aí, nesse caso, nessa outra sessão, eu já vou colocar ele para fazer os exercícios de endurance. Eu vou fazer, por exemplo, séries de 8 segundos de contração. No Fast, eu vou fazer, por exemplo, 3 séries de 9 ou 4 séries de 9. Enfim, eu vou progredindo com base na evolução do paciente para tornar um pouco mais difícil esses exercícios. Tá? Então, isso de uma forma assim, bem básica mesmo, só para a gente tentar entender um pouquinho desse princípio. Tá bom? Então, basicamente é isso. Isso aqui tá meio bagunçado. Deixa eu organizar isso aqui e a gente já volta. Bom, tá aqui, dei uma organizadinha mais ou menos, depois eu vou disponibilizar o material para vocês, então é só pra gente ter uma ideia aqui mais ou menos, né? Acho que deu para entender talvez essa questão da progressão. Depois a gente pode mandar dúvidas, etc. Tá? Então basicamente é isso. Então assim, tudo isso que a gente viu, eu já falei aqui, mas isso aqui a gente já adiantou meio que o tratamento, né, de uma das patologias ali. Então, quando a gente pensa em incontinência urinária ao esforço, lembra, eu vou avaliar o paciente. E se quando eu avalio, eu vou fazer o perfect lá, e o P do paciente é igual ou maior do que 3, o que eu vou fazer com ele? Cinesioterapia. Então eu vou trabalhar esses exercícios que a gente acabou de ver, da forma que a gente acabou de ver também, beleza? Agora, se esse paciente tem incontinência urinária ao esforço, mas quando eu vou fazer a avaliação da força dele, ele vai ter um valor igual ou menor do que 2, que significa que, segundo a escala de Oxford, né, ele faz menos de 5 repetições, segurando menos de 5 segundos, a gente vai entrar com a eletroterapia, beleza? E aí, como é que vai funcionar a eletroterapia? Vou colocar aqui embaixo, tá? Vou colocar aqui embaixo. Isso aqui eu vou apagar, só para a gente ter uma base, mas a gente vai trabalhar com a eletro. Então a gente já falou de cinesioterapia, agora a gente vai falar de eletroterapia. Nesse caso, a eletroterapia vai estar relacionado com a eletroestimulação. Então, correntes que a gente chama de excitomotoras. Tá? Então, a gente vai trabalhar com correntes excitomotoras. Vou fazer uns esqueminhas aqui. Bom, então aqui eu fiz um esqueminha conceitual, mesmo do vídeo passado, tá? Só para a gente entender aqui de uma forma mais geral. Então, se eu avaliei meu paciente que tem incontinência urinária ao esforço e eu vi que o perfect dele, né? O P lá foi menor do que 2 ou igual a 2, significa que eu preciso, né, estimular a contração da musculatura desse paciente. Significa que a contração dele está insuficiente. E a eletroterapia, né, as correntes citomotoras, são muito boas para a gente melhorar a ativação muscular e ganhar até mesmo força muscular através dessa ativação. Beleza? E aí a gente vai utilizar as correntes excitomotoras de baixa frequência. Então tem aparelhos específicos de eletroestimulação, beleza? Para a musculatura do assoalho. Quando a gente fala de baixa frequência, a gente está falando de uma intensidade em torno, intensidades mais baixas, em torno de 20 a 50 Hz. Tá? Por quê? Lembre que nas correntes excitomotoras, a gente vai ter lá, por exemplo, depende do aparelho, mas em torno de 0 a 100 ou 0 a 150 Hz, varia. E aí, quando eu trabalho com frequências mais altas, a gente vai atuar mais nas fibras do tipo 2, que tem um limiar maior de ativação. Quando eu trabalho com frequências mais baixas, eu vou trabalhar mais com as fibras do tipo 1, que tem um limiar de ativação mais baixo. E o que eu quero trabalhar aqui são as fibras do tipo 1, são as fibras tônicas. Então a gente trabalha com frequências entre 20 e 50 Hz
O ideal aqui mais próximo de 20 a 30, beleza? Para padronizar. A intensidade dessas correntes, ela vai ser de acordo com o paciente. A intensidade ela vai ser individual, então eu vou aumentando a intensidade de acordo com a tolerância do paciente, com aquilo que ele suporta, então vai ser de acordo com a tolerância, certo? E a largura de pulso ela é meio que padronizada, né, da máquina ali. Caso o seu aparelho não tenha uma largura de pulso, a gente vai trabalhar com largura de pulso em torno de 250 a 400 de forma geral, beleza? Então isso são valores um pouco mais padronizados ali, tá? Beleza, em relação aos eletrodos, a gente tem duas formas de utilizar. Então a gente tem os eletrodos convencionais, são aqueles emborrachados, adesivos, tá? Então a gente vai utilizar os adesivos, são individuais, então a gente não pode usar em outro paciente, o que é óbvio precisa ser dito, tá? E a gente vai posicionar esses eletrodos de acordo com a origem e inserção, a gente vai falar disso daqui a pouco. Então eu posso fazer utilizando os eletrodos, certo? E aí eu vou colocar na origem e na inserção muscular, ou em regiões próximas ali. Ou a gente pode fazer de forma invasiva. Os eletrodos são uma forma não invasiva de eu fazer eletroestimulação. A forma invasiva é através do eletrodo invasivo. Então, como se fosse um tubinho ali, né, que a gente vai introduzir, e ele tem ali as partes metálicas que vão fazer essa transferência da corrente elétrica, beleza? Esse aqui acaba sendo mais eficiente, porque a gente consegue ativar melhor essa musculatura. Mas dessa forma aqui, esse eletrodo invasivo, como o próprio nome diz, ele é invasivo. Então tem pacientes que não vão querer realizar o procedimento com esse eletrodo. A gente tem que respeitar a vontade do paciente, certo? Então a gente tem esses dois tipos de eletrodo para a gente fazer o procedimento. Qual que é a diferença entre eles? A regulagem vai ser a mesma, tá? Ela não vai mudar de acordo com o equipamento. Quer dizer, com o eletrodo que eu vou utilizar, né? O equipamento que vai mandar ali vai ser a máquina mesmo de corrente. Em relação ao posicionamento, o eletrodo invasivo, né? A gente vai fazer a introdução, então aquele esqueminha de sempre lá, né? Só para a gente entender de uma forma meio geral. Então, a gente vai introduzir esse eletrodo lá dentro e aí a gente vai ter aqui as correntes sendo geradas e a contração, beleza? E aí a gente sempre associa. Quando o paciente ele perceber a contração ali, o choque, né, que está tendo choquinho, ele vai contrair a musculatura junto. Então, quando a gente fala de corrente motora, para a gente ter ganho, a gente precisa da ação voluntária do paciente. Já esses outros eletrodos, a gente vai posicionar ao redor. Então, lembra lá aquele esquema que a gente fez? Aqui anterior eu tenho região púbica, sínfise púbica, né? Aqui, posterior eu tenho o cóccix, né? E aí os músculos, eles vão ter origem, a maioria deles, do cóccix para a sínfise púbica, dessa região aqui mais lateral, da crista ilíaca, do coccígeo, né, que tem origem no isquio ali, e o iliococcígeo, que tem origem no ilho. Mas esses músculos vão estar aqui. Então eles vão se originar da parte mais anterior e vão para a parte posterior. Então a gente vai colocar, no caso aqui, a gente está falando de uma paciente feminina. Se fosse um paciente masculino, os pontos anatômicos são parecidos, tá? O que significa que aqui a gente teria os testículos, e teria que puxar ali esses testículos para fazer a colocação do eletrodo. Mas os eletrodos eles vão ser colocados na parte mais anterior aqui, a gente vai colocar de uma parte mais anterior, certo? E lá bem posterior, beleza? E aí a gente tem um eletrodo positivo e um polo negativo. O polo negativo ele vai ficar mais em cima e o polo positivo mais embaixo. Isso pode variar, porque a corrente ela vai ser polarizada, então ela sempre vai sair, a corrente elétrica, de um polo para o outro, certo? Então a gente vai colocar os eletrodos, tanto faz o polo, só precisa prestar atenção nos canais. E lá no aparelho, então tem esses eletrodos ali, e eu vou ter o aparelho lá onde eu vou regular, né, o meu aparelho de eletro ali, onde eu vou regular a frequência. Então vou usar uma baixa frequência, né, em torno de 20 a 50 Hz, com uma largura de pulso de 250 a 400. Alguns aparelhos eles já nem dão possibilidade de utilizar a largura do pulso. A intensidade, ela varia. Então, esse aqui é o que eu vou calibrar no meu aparelho. E aí a gente vai fazer esse processo, né? Qual que é o tempo de aplicação? O mesmo para outros músculos, né? Então, a gente vai fazer ali por 20 minutos. Dependendo do aparelho, a gente consegue calcular as rampas de subida, rampas de descida, né? Outros não. Mas aí lembra sempre que a gente tem o período de contração, período on, período off.
né? Então a gente tem o período onde eu tenho a contração, a corrente elétrica, e associado vou ter a contração muscular, e o período off, beleza? E aí o paciente vai fazer de forma ativa, sentiu a contração, sentiu o choque, a corrente, ele contrai junto. E até quando que eu vou fazer essa eletroestimulação? Até ele conseguir alcançar uma força ali, né, um grau ali pelo menos 3. E aí eu vou entrar só com a cinesioterapia de forma mais isolada, beleza? Então, essa eletroterapia é a eletroterapia que a gente está falando para o paciente que tem incontinência urinária ao esforço, tá bom? Então, tudo isso que a gente falou até agora foi para incontinência urinária ao esforço. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre a de transbordamento e a de urgência. Então, vamos lá. Na de transbordamento e na de urgência, o que a gente vai fazer? A gente vai trabalhar com uma coisa que a gente chama de neuromodulação. Então, a gente também vai utilizar para esses dois casos a eletroterapia, só que a gente vai fazer a neuromodulação. Quando a gente pensa na fisiopatologia, esses dois aqui estão relacionados com desbalanços do sistema nervoso simpático e parasimpático. Então, aqui eu tenho o simpático e aqui eu tenho o parasimpático. O simpático está relacionado com a fase de armazenamento. O parasimpático está relacionado com a fase de esvaziamento. Na incontinência urinária de transbordamento, por que eu tenho transbordamento? Porque eu tenho um simpático muito aumentado e eu armazeno demais e aí não esvazia, até que chega um momento que transborda e tem a perda da urina. Então, no transbordamento, a fisiopatologia está relacionada com um aumento excessivo do sistema nervoso simpático. Então, o que eu vou visar aqui? O que eu preciso fazer? O foco aqui, o meu alvo, o meu foco vai ser aumentar o parasimpático, para que eu não tenha esse enchimento da bexiga até transbordar. Então, ele está relacionado com uma hipoatividade detrusora, tá? Então, no transbordamento, a fisiopatologia está relacionado com uma diminuição da atividade detrusora, que é o músculo que fica ao redor da bexiga, beleza? Então eu preciso aumentar a ação do sistema nervoso parasimpático para aumentar a liberação de acetilcolina e eu ter esse processo de micção, beleza? Então eu preciso fazer o quê? Eu preciso aumentar o parasimpático, certo? E assim eu diminuo o simpático. Então esse vai ser esse é o conceito do tratamento da incontinência urinária de transbordamento, beleza? Na de urgência, a gente tem o contrário. Então, assim, a musculatura está muito contraída, eu vou ter um tônus aumentado, beleza? Então, é um distúrbio mais relacionado ao esvaziamento, ao armazenamento, na verdade. Então, a pessoa ela não consegue segurar. Ele armazena, quando ele tem a vontade ele de esvaziar, não consegue segurar. E aí, nesse caso, eu preciso ativar quem? Eu preciso ativar o sistema que armazena a urina. Porque aqui a gente está falando de um aumento do simpático. Então, o músculo detrusor ele vai estar hiperativado. A gente tem uma maior ativação detrusora, tá? Então, o meu alvo aqui vai ser aumentar a ação do simpático, porque o simpático ele armazena. Então, na de urgência, eu preciso conseguir armazenar mais, para até eu conseguir chegar no banheiro, por exemplo, para esvaziar. Eu preciso diminuir a ação do parasimpático, porque é o parasimpático que vai fazer o esvaziamento, beleza? Então, nesse caso aqui, o meu foco vai ser aumentar o sistema nervoso simpático. E se eu lembrar disso, o resto é batata. Então eu preciso saber essas duas coisas relacionadas ao conceito, tá? Então qual que é o foco aqui? Aumentar o simpático e o foco na de transbordamento é aumentar o parasimpático. Então as duas vão ser meio que contrárias uma à outra. Em relação a como que a gente vai fazer isso, é através da neuromodulação. Então a gente tem aqui o fenômeno da neuromodulação. E o que a gente vai fazer? A neuromodulação nada mais é do que um processo onde a gente vai utilizar uma corrente elétrica, né, para a gente gerar uma ativação do sistema nervoso central. Então a gente vai ativar o sistema nervoso, principalmente, né, o sistema nervoso autônomo. E a gente tem algumas frequências, né, que são trazidas que parecem gerar uma maior ativação do sistema nervoso simpático e do sistema nervoso parasimpático. Eu vou colocar aqui embaixo. Então, nesse caso, para mim conseguir aumentar o parasimpático, tá, eu vou trabalhar com frequências em torno de
35 a 80 Hz. Então a frequência ela vai ser em torno de 35 a 80 Hz. Isso aqui é o valor que a gente precisa lembrar, então isso aqui é o que eu não posso esquecer. Para eu ativar o parasimpático, para eu conseguir ter esse aumento no parasimpático, eu vou precisar trabalhar com frequências mais baixas, então em torno de 5 a 35 Hz. Então como é que eu vou fazer isso? Tá? Existem alguns pontos para a gente fazer essa neuromodulação. Tá? Então em relação à aplicação desses eletrodos, a gente vai fazer utilizando eletrodos, né? Então a aplicação ela pode ser feita das seguintes formas. Fiz um esquema aqui bem feio, bem rápido, só para a gente falar sobre essa aplicação, tá? Aqui no membro inferior a gente tem aqui, isso aqui é o maléolo, tá? Então isso aqui são os maléolos. A gente tem 3 tipos de aplicação, basicamente, tá? Então como é que eu vou fazer essa aplicação? Posso fazer, primeiro, de forma invasiva, tá? E aí a gente está falando de aplicação literalmente invasiva, eu vou introduzir um eletrodo e vou fazer essa neuromodulação. Eu posso fazer de forma não invasiva, e aí a gente pode ter, não invasiva, a região parasacral ao redor do sacro. Então aqui na parte posterior eu tenho aqui o meu sacro, então a gente vai fazer a região parasacral. Ou também, né, um ponto de acupuntura que pode ser utilizado, né, nesses casos, é o ponto do tibial posterior, para a gente ativar ali o sistema nervoso autônomo. Então a gente vai utilizar ali essa região tibial posterior. A gente vai ativar o nervo tibial posterior, né, que vai ativar o sistema nervoso autônomo ali, beleza? Por que a gente vai fazer esse parasacral? Porque ali no sacro a gente tem, né, lembra que de S2 a S4 a gente vai ter a maioria dos nervos que vão inervar essa região pélvica, não de S1 a S5, ali, enfim. Por isso que a gente faz parasacral. Então, basicamente, a gente vai ter os eletrodos que a gente vai colocar na região tibial posterior. Eu vou dar um zoom aqui na perna, então estou dando um zoom nesse tibial posterior. Então, aqui está o pé, bem horroroso mesmo o pé, beleza? E aqui a gente vai ter um maléolo medial, certo? Por que é um maléolo medial? Porque lembra que o nervo ciático ou isquiático, ele se ramifica em 2 ali no joelho. Um deles é o tibial posterior e o outro é o fibular. O fibular é lateral, o maléolo lateral, e o tibial posterior ele vai passar medial. Então aqui eu tenho o maléolo medial, beleza? Vou anotar aqui, então maléolo medial. E a gente pode fazer de 2 formas. Uma delas é eu colocar bem atrás do maléolo um dos eletrodos e o outro eletrodo 10 centímetros acima, beleza? E aí eu vou gerar, né, se eu quiser ativar o sistema nervoso simpático, eu vou usar uma frequência de 5 a 35 Hz. Se eu quiser ativar o parasimpático, de 35 a 80 Hz. O outro ponto de aplicação é esse ponto parasacral. Então eu vou colocar os eletrodos ali, na região ao redor do sacro, e a mesma coisa. Tá? Vou ligar os eletrodos e aí eu vou regular de acordo com a frequência o sistema nervoso que eu quero ativar, qual que eu quero ativar mais, tá? E o invasivo, que é através da introdução do eletrodo, como a gente já viu ali, né, a gente falou da elétrode, não vou desenhar aquele esquema de novo porque eu já desenhei 2 vezes, mas vocês já sabem ali como é que vai ser essa parte mais invasiva, beleza? Então, a neuromodulação, como é que a gente vai fazer em relação ao tempo, tá? Então, basicamente, eu vou... Vamos usar como exemplo aqui se o paciente ele tem uma incontinência urinária de urgência. O paciente ele vai tomar água, né? Então a aplicação aqui nesse caso, vamos pegar um exemplo. Então o paciente ele vai tomar água e aí eu vou colocar, por exemplo, num ponto tibial posterior. E eu vou deixar ali uma frequência entre, né, nessa de urgência, preciso aumentar o simpático. Então eu vou utilizar uma frequência de 5 a 35 Hz por 2 minutos. E eu vou perguntar para o paciente, você está com vontade de ir no banheiro? E ele vai falar, por exemplo, vamos supor que eu comecei, então no início, comecei com 5 Hz. Ele fala, putz, eu ainda estou com vontade de ir no banheiro, posso aumentar para 10. Eu vejo, e agora? Está melhorando? Espero 2 minutos. Ah, ainda não. Pô, aumentei para 15 Hz. Eu espero alguns minutos. Ah, não, a vontade de ir no banheiro passou. E aí eu vou manter nessa frequência de 15 Hz por um tempo em torno de 20 a 30 minutos. Tá? E basicamente o que a gente vai fazer com esse paciente é essa neuromodulação. Então na outra sessão eu vou e já começo com 15 Hz, e aí vou vendo se ele consegue, né? E aos pouquinhos a gente vai fazendo esse processo de neuromodulação.
beleza? Então, de uma forma assim, bem geral mesmo, tá? E basicamente vai ser isso, beleza? Então, a gente falou aqui de uma forma geral, né, sobre os principais tratamentos. Então, a gente tem 3 formas de a gente tratar os diferentes tipos de incontinência. Claro, existem outros recursos também, a gente falou aqui de alguns mais básicos. Então, quando a gente fala de incontinência urinária de esforço, como é que a gente trata a incontinência urinária de esforço? Com eletroterapia ou com cinesioterapia. Aqui a gente falou da cinesioterapia, então a gente vai ter os exercícios ali, diferentes formas de exercício que a gente pode fazer a progressão. A gente vai utilizar como principal recurso o biofeedback, tá? Existem outras coisas também, alguns aparelhos que a gente pode utilizar, né, para fazer exercício. Tem aquelas anteninhas, os cones com pezinho para fazer fortalecimento e tal. O biofeedback, ele é o padrão ouro ali, é a melhor forma de a gente conseguir, porque a gente consegue quantificar as contrações, né, enfim. Ele acaba dando um parâmetro muito mais real, né, para a gente conseguir acompanhar. Deixa eu ajustar isso aqui. Além disso, a gente tem a eletroterapia, né? Então a gente posiciona os eletrodos, pode fazer de forma invasiva ou não, e aí a gente também consegue melhorar a força, principalmente dos pacientes que têm um perfect ali igual ou menor que 2, beleza? E a neuromodulação, que a gente vai utilizar em quais casos, né? Nos casos da incontinência urinária de transbordamento ou de urgência. O que vai mudar? Na de urgência, eu vou precisar ativar mais o sistema nervoso simpático, porque eu preciso melhorar o armazenamento. E aí a gente vai trabalhar com frequência de 5 a 35 Hz. Na de transbordamento, eu preciso ativar mais o sistema nervoso parasimpático, porque eu preciso aumentar o esvaziamento, a frequência de esvaziamento. E aí eu vou trabalhar com frequências de 35 a 80 Hz. Então é isso, esse vídeo ficou um pouquinho longo, eu vou parar por aqui. Mas espero que esse vídeo tenha te ajudado e até o próximo. Valeu!